Muito bem, diz o Google Meet que agora está gravando, estamos no ar, então podemos iniciar. Então, boa tarde a todos os seres vivos que aparecem aqui nessa plataforma virtual do Google Meet. Iniciamos, portanto, mais um encontro do módulo Mundos do Direito Econômico do Mundo, em homenagem ao professor Rafael de Jorge, no PPGCJ, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba. Bom, no último encontro, nós finalizamos o eixo 1 do plano de curso, do plano da disciplina, do plano do módulo, digamos assim. Né? Iniciaremos hoje o eixo, ou mundo/eixo 2 desse programa de encontros nesse módulo. Mas partiremos do texto, né, de um texto deixado para leitura, que vocês realizaram a leitura do texto. Opa, para aparecer alguém aqui. Genial. Do texto sobre Sociedade e Economia, de Fabrício e de Neves, enfim. Eu vou partir de alguns comentários acerca do texto, porque no último encontro nós deixamos uma interrogação. A interrogação era, já que está no título do artigo dos autores, a ideia de acoplamento estrutural entre sociedade e economia a partir das construções, digamos assim, de Talcott Peirce e Niklas Luhmann. Na verdade, o título do artigo é Acoplamento entre Sociedade e Economia, a teoria dos sistemas nas contribuições de Peirson e Luhmann, ou de Talcott Peirce e Niklas Luhmann. E, portanto, pelo título, digamos assim, a ideia é de que os autores vão nos informar qual é esse acoplamento estrutural, né? Qual é o acoplamento estrutural, portanto, existente ou apontado, seja na construção originária de apontamento da ideia de sociedade ou da ideia de sociedade através da sociologia e da ideia de sociedade através da sociologia por uma construção denominada de sistemas sociais, inaugurada por Peirson, numa concepção teórica que ele nominou de estrutural funcionalismo, para alguns na tradução, e para outros, estrutural funcionalista, essa concepção de sociedade construída pela ideia dos sistemas sociais, e que depois Niklas Luhmann, com o tempo que ficou em Harvard estudando com Peirson, vai inverter a proposta de Peirson, né? Vai realizar uma série de, digamos assim, de ressignificações, né? Uma série de propostas de releitura do pensamento de Peirson, partindo da ideia de sistemas sociais, mas aí Luhmann ele traz uma palavra que adjetiva a sua teoria, mas não apenas adjetiva a sua teoria, mas concede cientificidade à sua teoria. A palavra é autopoiese. Se Peirson tinha imaginado uma sociedade formada por teoria dos sistemas, Luhmann imagina a sociedade como um campo da teoria dos sistemas autopoéticos. Esse é um diferencial em relação à construção de Peirson. A outra, e antes dessa, obviamente, é de que não se trata de uma ideia estrutural funcionalista, mas sim o contrário, de uma ideia funcionalista estrutural, no sentido de que Peirson imaginava a sociedade como a estrutura, né? E os processos comunicativos conduzidos pelos sistemas e pelos próprios subsistemas do sistema social, a sociedade, seriam a funcionalidade. Luhmann vai inverter esse paradigma no sentido de informar que a estrutura é exatamente o processo de comunicação e que a sociedade e os subsistemas do sistema social, da sociedade, é que representam a funcionalidade. Então, Luhmann não vai trabalhar com um estrutural funcionalismo, vai trabalhar com um funcionalismo estrutural, como ele bem construiu, e um funcionalismo estrutural autopoético, né? Nesse sentido. Então, Luhmann ele consegue realizar uma teoria social ou uma teoria dos sistemas sociais dentro de uma ideia de originalidade e singularidade.
porque ele acrescenta a palavra autopoiese. Os sistemas são autopoéticos. O sistema social é autopoético e os subsistemas do sistema social são autopoéticos. E Luhmann consegue isso através de dois grandes contributos científicos externos, o que já caracteriza o pensamento dos sistemas sociais de Luhmann como um pensamento interdisciplinar e transdisciplinar, mas interdisciplinar e transdisciplinar não comunicativo. Como posso dizer isso? Uma ideia de teoria dos sistemas sociais, interdisciplinar e transdisciplinar, mas não interativa do ponto de vista da comunicação. Porque cada um dos sistemas sociais e o sistema social terão as suas comunicações autopoéticas, e elas não interagem. Cada ambiente produz a comunicação para o respectivo sistema ou o respectivo subsistema. Por exemplo, o direito tem uma comunicação o quê? Uma comunicação jurídica. A arte tem uma comunicação o quê? Uma comunicação artística. A economia tem uma comunicação o quê? Uma comunicação econômica. E elas não se comunicam. As comunicações entre arte, economia, direito, ciência não acontecem, porque elas são autopoéticas para Luhmann. Aqui está a originalidade científica da sua proposta de teoria dos sistemas sociais. Esse é o grande lance. O direito precisa de outra linguagem para ser direito, a não ser a linguagem jurídica? Não, o direito só precisa da linguagem jurídica. E mais ainda, quando o direito vai na economia e se apropria de uma linguagem econômica, ou quando o direito vai, por exemplo, na sociologia, que é o que Rafael de Jorge disse lá naquele texto, Investigações Sociológicas do Direito na Teoria dos Sistemas, quando o direito vem na sociologia e se apropria de uma linguagem da sociologia, quando ela vem para o direito, ela não é mais uma linguagem sociológica, agora ela é uma linguagem da sociologia do direito, e não mais da sociologia. Quando o direito vai na economia e inventa o direito econômico, as expressões que ele traz para o jurídico se tornam expressões do direito econômico ou expressões jurídicas da ideia do direito econômico. Ela não é mais uma expressão da economia. Então, elas são autopoéticas, no sentido de que, na hora da produção da linguagem, esses sistemas precisam só de si, mas eles têm a cognição aberta, eles observam os outros sistemas. E, em muitas vezes, e que é a grande provocação que nós vamos tratar sobre ela, e gostaria de gastar mais um outro encontro com ela, que será o próximo, mas eu vou me referir a isso no final do encontro de hoje, que é a provocação do professor da UFRN, que eu mandei o link para vocês, que tem um texto lá, do professor Lucas Trindade da Silva, quando ele coloca Max Weber contra Niklas Luhmann, para mostrar a concepção de Luhmann sobre a ideia de diferenciação social da qual ele parte para construir o conceito de modernidade, e como Weber já tinha apontado outras perspectivas de organização dessas complexidades que Luhmann vai tratar. E o artigo é extremamente interessante, porque são dois grandes autores das ciências sociais, e um contra o outro. A ideia de Lucas Trindade foi excepcional na minha interpretação. Na nossa interpretação, a provocação que ele faz, usando Weber para criticar Luhmann, e ele constrói 3 críticas que, na minha interpretação, elas são pertinentes, elas devem ser tratadas, mas eu me referirei a essas críticas de Lucas Trindade, lá da UFRN, ao final do encontro, porque eu interpreto que elas são, repito, extremamente pertinentes, né? E precisam ser problematizadas, digamos assim, mas a isso eu me refiro lá na frente. Ora, Luhmann constrói esse modelo ao dizer que a estrutura ela é fechada. Por quê? Porque a estrutura é a linguagem. E a linguagem jurídica é jurídica, a linguagem econômica é econômica, a linguagem sociológica é sociológica, a linguagem política é política, a linguagem da arte é artística, e assim por diante. Então, elas são fechadas, são estruturas fechadas. Por isso que a linguagem, para ele, a comunicação, é a estrutura, e não a função, como imaginou Pearson. Para Pearson, a estrutura é a sociedade. Luhmann diz, não. A sociedade ela está em movimento com a produção comunicativa.
Então, ela é onde se funcionaliza essa produção comunicativa. A produção comunicativa é a estrutura e é fechada. Só que essa estrutura ela é fechada do ponto de vista da funcionalidade e da operacionalidade do sistema e dos subsistemas. Mas, cognitivamente, ela é aberta. Ela é aberta para o quê? Para se apropriar de outras linguagens e transformar na sua linguagem estrutural. Luhmann fez isso utilizando duas outras linguagens que, para ele, representaram plataformas linguísticas extraordinárias e que deram originalidade à sua proposta de teoria dos sistemas autopoéticos. A primeira é essa palavra, autopoiese, que, na parceria e na convivência com Humberto Maturana e Francisco Varela, Luhmann conseguiu se apropriar, tirando essa palavra da biologia e jogando-a dentro da sociologia e dentro do direito, para que elas cumprissem uma função estrutural comunicativa própria desses sistemas, sociedade e direito. Essa foi uma grande jogada de Luhmann. Essa foi uma expertise, digamos assim, foi uma cognição elogiável de Luhmann. E a outra é a questão que está lá no texto que nós lemos quando tratamos de metodologia, por Hayes von Foster. A outra estrutura linguística utilizada por Luhmann é a linguagem da cibernética. Então, ele utilizou duas plataformas interdisciplinar ou transdisciplinares, que são a cibernética e a biologia. Com o que acontece nesses dois mundos, o que é que Luhmann fez? Na nossa interpretação, ele criou uma metodologia, né? Ele criou uma metodologia que eu vou chamar de metodologia da apropriação direta e construída. Ele se apropriou da linguagem da cibernética, ele se apropriou da linguagem da biologia, trouxe termos desses mundos, e quando ele jogou na sociologia e quando ele jogou na teoria do direito, ele deu um significado funcional a essas linguagens. O que a expressão autopoiese quer traduzir para o direito? Aí ele dá o sentido de que a linguagem jurídica ela é autorreprodutora. Por ela ser jurídica, ela parte de si própria, porque o direito é um direito jurídico. Então, ela parte de si própria. E o direito jurídico que ele está se referindo aqui, qual é? A filosofia do direito, Luciano? Não. Não. O direito ao qual Luhmann se refere aqui é norma e decisão judicial. Porque são as duas estruturas do sistema do direito. Se eu tenho as estruturas do sistema do direito, norma e decisão judicial, opa! Agora eu tenho o quê? Agora eu tenho uma sociologia do direito. Por quê? Porque a sociologia do direito vai ser o estudo das complexidades dessas duas estruturas. Boa tarde, Oman. Não, tranquilo, sem problema. Por quê? Porque essas duas estruturas elas cumprirão função para o sistema do direito. Qual é a função da norma? Qual é a função da decisão judicial? Então, é preciso o quê? É preciso um estudo sociológico, não sociológico das relações sociais com relação ao direito, não. É necessário um estudo sociológico do próprio direito. Aí Luhmann inventa uma sociologia do direito autopoética. Porque ele vai estudar o quê? Como se constrói a norma, qual é a função desempenhada pela norma no sistema do direito, por que é que existe a decisão judicial, qual a função da decisão judicial no direito, no sistema do direito. Então, isso são estudos sociológicos jurídicos, ou estudo de uma sociologia do direito, nesse sentido. Então, aqui está a originalidade, né, da teoria do sistema, da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, que ela é uma teoria dos sistemas autopoéticos com duas estruturas externas, digamos assim, interdisciplinares, a cibernética e a biologia. Esses dois campos darão linguagens a Luhmann para ele mostrar uma originalidade, para além das concepções cognitivas, uma originalidade linguística. Porque
quando nós lemos os textos desses autores, a linguagem produzida por esses autores é totalmente diferente de uma linguagem, por exemplo, de um pensamento liberal, iluminista, moderno, totalmente diferente. Os termos empregados, quando aparecem, eles são explicados qual é o sentido daquele termo dentro da teoria dos sistemas. Como é, por exemplo, a proposta do texto que vocês leram, denominado de acoplamento entre sociedade e economia, a teoria dos sistemas sociais. Por quê? Porque o texto já traz uma expressão que quem não tem contato com a teoria dos sistemas já fica se perguntando, que foi a pergunta que eu deixei aqui no último encontro. O que é acoplamento estrutural? O que é que os autores estão querendo com essa expressão acoplamento estrutural? O que é que os autores colocaram nesse texto como acoplamento estrutural entre sociedade e economia a partir de duas concepções de teorias do sistema, a de Pearson e a de Luhmann? E na nossa interpretação, apesar de, com todo elogio à construção formulada pelos autores, mas na nossa interpretação, os autores não mostraram qual é o acoplamento estrutural. Em nenhum momento no texto eles apontam qual é o acoplamento estrutural. Só tem um momento que os autores dizem sobre acoplamento estrutural e que não é com relação a ele, que está na página 20, que eu vou me referir a isso. Mas, quando eles falam da página 20 como acoplamento estrutural, não é com base no que eles estão pensando como acoplamento estrutural, mas uma citação ao próprio Luhmann sobre o que é acoplamento estrutural e ao próprio Talcott Pearson. Eu esperava o quê? Eu esperava que ele dissesse assim, olha, a ideia de acoplamento estrutural colocada por Pearson entre sociedade e economia é essa, e a de Luhmann é aquela. Para o quê? Para que todos nós disséssemos aqui, eu observei de outra forma, e eu penso que acoplamento estrutural poderia ser, como, por exemplo, eu digo, na minha interpretação, e aí eu vou partir de Marx mesmo, de Karl Marx, na minha interpretação, o acoplamento estrutural entre sociedade e economia não é outro, não é essas discussões de sociologia clássica, neoclássica, nova sociologia econômica, o novo institucional, que eu vou me referir a tudo isso daqui a pouco. Não é nada disso na minha interpretação. O acoplamento estrutural entre sociedade e economia na modernidade, como falou Marx, se chama dinheiro, se chama money. E eu vou me referir mais detalhadamente a isso. Se não houver dinheiro, porque os modelos anteriores de economia, eles pressupunham modelos de troca, modelos de escambo. Com a industrialização, como diz Marx, a grande novidade da industrialização, como disse Marx, não é o aumento da produtividade, não é a questão da máquina a vapor que veio trazer a criação das fábricas e colocou centenas e centenas de operários para trabalhar 16 horas, 18 horas por dia. Não é essa a questão. A questão não é essa velocidade na capacidade produtiva do sistema econômico capitalista. A questão se chama dinheiro. Por quê? Para eu criar uma máquina, para eu criar uma fábrica, eu preciso de investimento, eu preciso de capital. Sem capital não tem fábrica. Sem capital não vai ter a relação trabalho e capital. A relação trabalho e capital se dá a partir do momento em que o capital é ele que impulsiona o processo industrial, cria as fábricas, cria as tecnologias e precisa do trabalho para o quê? Para fazer nascer as mercadorias, os produtos para serem vendidas também ao trabalho e aos demais que fazem parte da sociedade. Então, sem dinheiro não há uma relação entre economia e sociedade, para Marx. E na minha interpretação, isso continua ainda. Luciano, e o capitalismo tecnológico, esse capitalismo que, por exemplo, nesse módulo aqui nós teremos falas e textos para ler sobre ele nos eixos 3 e 4. Ou seja, a criação das plataformas digitais, a tal das startups, esse mundo do capitalismo tecnológico. Sem dinheiro, sem capital, não há startup. Sem capital, não há plataforma digital. Sem capital, não há pesquisa cibernética. Sem capital,
vai ter uma economia capitalista tecnológica? Não me parece. E entre a tecnologia, que é a economia do capitalismo digital, e a sociedade, está aqui o acoplamento estrutural. Investimento, money. Quem nunca assistiu, né? Quem nunca assistiu, por exemplo, assista, está aí, se eu não me engano, na Netflix, né? A biografia do camarada lá da Apple, né? De Jobs, e veja o quanto de ideias ele tinha, mas ele não tinha capital para desenvolver as ideias. Ele precisava do quê? Ele precisava de investidores. E hoje, no mundo tecnológico, que é aquele mundo imaginado por Jobs lá na primeira metade dos anos 80, eu posso imaginar a criação de uma startup, por exemplo, no campo das plataformas de prestação de serviço de motoristas por apps como Uber, como 99, sem investidores para desenvolver essa plataforma? Então, sem o capital, não há essa relação acoplada entre economia e sociedade. Mas sobre isso eu me refiro mais à frente. Lembre-se, pode me interromper a qualquer momento, pode abrir o microfone, pode falar, pode escrever no chat, enfim, fiquem à vontade. No texto que vocês leram, eu também já tinha lido faz algum tempo, né? Os autores falam inicialmente, primeiro, na introdução, eles constroem, né, qual é a proposta do texto, né? Primeiro, de onde o texto parte, de quais as concepções de teoria dos sistemas que o texto parte. Depois, a proposta deles é informar sobre uma nova sociologia da economia, sobre o novo institucionalismo, né? E mostrar qual é o acoplamento estrutural. Depois dessa introdução, os autores falam de um salto qualitativo, que eles chamam de a saída da teoria econômica neoclássica para o novo institucionalismo. E o que é o novo institucionalismo? O novo institucionalismo é exatamente as possibilidades de construções interdisciplinares entre sociologia e economia, ou da economia com outros mundos do saber e da sociologia com outros mundos do saber. Essa seria, portanto, a ideia que eles denominam de o novo institucionalismo. Esse novo institucionalismo tem sentido. Só não tem sentido que ele seja novo, mas que ele é institucional tem todo sentido, né? Por exemplo, no direito não tem sentido algum falar de novo. Por exemplo, o direito está com novas concepções institucionais caracterizadas pela interdisciplinariedade e a transdisciplinariedade. Quem fala isso é quem nunca leu, por exemplo, o texto de Tobias Barreto, do século XIX, quando ele fala o seguinte, abre aspas, a linguagem do direito cheira a mofo. Ponto. A linguagem do direito parece aquele sofá velho que nós temos na sala, que precisa ser trocado urgentemente, ou, se não trocado, necessita urgentemente de uma reforma. Para o quê? Para parecer novo. Fecha aspas. O que é que Tobias Barreto estava dizendo? E, em seguida, ele vai e afirma. No próximo século, que seria o século XX, o direito necessitará de outras linguagens para permanecer como direito. Notem essa frase. O direito necessitará de outras linguagens para permanecer como direito. O que foi que Luhmann fez? Luhmann teve que pegar uma palavra chamada autopoiese para jogá-la dentro do direito, para dizer que o direito é um sistema jurídico autopoético, que ele constrói a sua linguagem a partir do que ele interpreta como linguagem jurídica, do que é linguagem jurídica.
mas utilizando uma palavra que não é jurídica, é biológica, a autopoiese. Isso é Tobias Barreto. Ou seja, o direito necessitará, no próximo século, de outras linguagens para permanecer direito. Isso se chama interdisciplinariedade linguística, para fazer dos sistemas, dos subsistemas, sistemas e subsistemas científicos. É nesse sentido. Então, a palavra novo, na nossa interpretação, não cabe. Ah, sim, Luciano, mas eles... os autores, né? Os autores utilizam a linguagem de... Como é que é o nome do autor mesmo? Mark Granovet. Mark Granovet, que em 1980 e pouco, 85, 83, 85, alguma coisa assim, vai trazer essa expressão nova sociologia econômica. Por que é que Mark Granovet colocou nova sociologia econômica? Por que é que ele utilizou essa expressão nova sociologia econômica? Porque o novo aqui, para Mark Granovet, é o institucionalismo, é a ideia interdisciplinar. A ideia interdisciplinar na economia e na sociologia. Por isso ele chamou de nova sociologia econômica, porque ali era uma proposta de abandonar as estruturas da teoria econômica neoclássica voltada para indivíduo e economia, a relação entre economia e indivíduo, e que a proposta de Mark Granovet é o quê? É economia e social. Ou seja, economia e teoria da sociedade, economia e sociedade. Mas existe realmente essa relação economia e sociedade? Ou seja, a ideia de Mark Granovet é de que a economia agora tem preocupações com o social e, portanto, o institucionalismo aqui é a interdisciplinariedade. A economia tem preocupações com o social ou a economia tem preocupações com a produção de riqueza, utilizando a sociedade para construir a relação através de um acoplamento estrutural denominado de money, capital, como disse Marx. O capital, como disse Marx. Será que a relação da economia com o social ela é uma relação de interação ou ela é uma relação de apropriação metodológica? Em seguida, os autores vão falar da teoria dos sistemas como como uma síntese, E nesse capítulo, nesse tópico, melhor dizendo, do artigo, aí sim, os autores nesse tópico, na página 20, os autores vão mencionar o denominado acoplamento estrutural. E para eles, o que é esse acoplamento estrutural? Então, na página 20, citando Pearson, citando Luhmann, citando outros autores, eles vão dizer o seguinte: a definição de acoplamento estrutural está entre sistema e entorno. O acoplamento, eu tenho aqui o sistema e o entorno ao sistema. O que é que eu vou ter aqui entre sistema e entorno ao sistema? Aí dizem eles, o acoplamento estrutural, na definição, por exemplo, de Maturana, como eles vão dizer, na definição de Luhmann, na definição de Pearson, o acoplamento estrutural seriam, portanto, as relações contingentes e contextuais. As relações contingentes e contextuais entre sistema e entorno. O que significa dizer que esse acoplamento estrutural ele é renovativo. Já que esse acoplamento estrutural parte da ideia de contingência, as contingências aparecerão sempre. E o sistema não tem como dizer quais são essas contingências. Então, a cada momento, na relação entre economia e sociologia, entre sistema e entorno, nós teremos um acoplamento que será sempre um acoplamento a ser estudado.
porque ele é contingente dentro da ideia contextual entre sistema e entorno. Porque as contingências não se controlam. Mas eles dizem, o sistema tem a função de minimizar as complexidades do entorno, os ruídos do entorno. Mas também o sistema tem a função de organizar e, muitas vezes, a própria operacionalidade do sistema não minimiza as complexidades, maximiza as complexidades. Pegue, por exemplo, o sistema do direito. Vou fazer uma pergunta a vocês aqui. E aí gostaria de ouvi-los antes de seguirmos em frente, ainda sobre o texto. Peguemos uma das estruturas do direito, só uma, para a minha pergunta. A decisão judicial. A decisão judicial, na realidade jurídica brasileira, por exemplo, seja ela a decisão monocrática, de um juiz monocrático numa vara tal, ou a decisão no Supremo Tribunal Federal, também de caráter monocrático, por um ministro, ou a decisão em uma das turmas no Supremo Tribunal Federal, por 5 ministros, ou a decisão no Supremo Tribunal Federal pelo pleno da casa, seja ela qual for. O que nós estamos assistindo na realidade do direito brasileiro com a decisão judicial é uma minimização das complexidades do entorno ou é uma maximização das complexidades do entorno do sistema? Deixa eu arriscar. Seria uma maximização das complexidades, porque ao ponto que se busca reduzir certas questões, acaba esbarrando em outras e outras. Sem dúvida. Dessa perspectiva. Sim, Harrison. Veja, quando o Supremo Tribunal... E aqui eu não estou dizendo que sou contra ou a favor. Aqui é uma observação da operacionalidade do sistema. Só isso. Quando o Supremo Tribunal Federal vem e diz, pela DPF 347, né, o sistema penitenciário brasileiro, na sua estrutura e operacionalidade, ele fere um dos princípios basilares da ideia do Estado constitucional de direito da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, na execução da pena privativa de liberdade, o sistema penitenciário brasileiro se caracteriza pela teoria do estado de coisa inconstitucional. Ao afirmar isso, e a cada ano que passa nós temos mais gente dentro do sistema, a decisão do STF minimizou as complexidades ou aumentou as complexidades? Ou, por exemplo, quando o STF vem e decide, né, de que a união homoafetiva ou a união entre duas pessoas do mesmo sexo se caracteriza, a partir de então, à luz do conceito de entidade familiar. E aí nós vamos no parágrafo 3º do artigo 227 da Constituição e notamos que entidade familiar é a união entre duas pessoas de sexo diferente. Mas o Supremo diz que vale também duas pessoas do mesmo sexo, entidade familiar. Isso minimiza as complexidades ou isso aumenta as complexidades no sistema? Quando o STF vem e constrói uma decisão judicial afirmando que até que se construa a norma, vige no direito brasileiro, a partir daquela decisão, o tipo penal injusto, crime ou delito de homofobia e transfobia equiparado ao crime de racismo da Lei 7.716 de 1989. Isso minimiza as complexidades ou isso maximiza as complexidades? Professor, quando o STF decide em tese que, assim, eu não sei se eu estou viajando, se é minha viagem, não sei o que diabo é, mas nós estamos falando dentro de uma estrutura. No caso, vamos imaginar a estrutura jurídica, o ordenamento jurídico, né? Sim.
desses sistemas. Então, quando o STF toma, por exemplo, a questão da ADO 26, da questão da homofobia. Isso. E o mandado de injunção 47 e 33. Pronto. Ele não foi, de certa forma, à luz da operacionalização do que ele é investido para fazer, não foi resolver um ruído dentro daquele sistema? Sim. E claro que a ideia foi essa, digamos assim, de organizar o ruído e minimizá-lo. E minimizar. Sim, mas veja, quando fez isso, quando nós vamos olhar e tratamos, por exemplo, como você bem se referiu, no campo das estruturas, como nós estamos falando de tipo penal, como nós estamos falando de crime ou delito, o que equivale, histórica e culturalmente falando, na linguagem do direito, na memória do direito, na biografia do direito penal ocidental? Que crime, tipo, delito é uma questão de legalidade, princípio da legalidade. Tem que ser definido por lei, não há crime sem lei anterior que o defina. Exato, a legalidade escrita, tem que ser positivo, escrita, a legalidade estricta, taxativa, o modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito, e a legalidade certa, que não cabe analogias. Ora, quando o Supremo Tribunal Federal diz que está equiparando a ideia de homofobia e transfobia a racismo por um tipo penal por equiparação, isso aumenta o ruído ou isso diminui o ruído? Depende do ponto de vista que é visto. Veja bem, por exemplo, na ADO 026 e no mandato de injunção, o parlamento estava embora, tá entendendo? Não existe uma mora legislativa. Claro que está embora. Então, assim, por conta da estrutura social nossa, que é muito interessante no julgado, inclusive foi trabalhado essa semana numa aula com o professor Luciano Mariz e a professora Maria Creuza. E aí o que era que os amicis curiae falavam? Eles diziam, olha, todos os projetos que a gente faz para a comunidade LGBT é engavetado, tem uma forte bancada que impede com que ele ande. E aí, por essa razão, o judiciário fez ali, quando provocado, é claro que ele também não agiu, quando provocado, ele tentou ali resolver uma situação, uma espécie de ruído. Na minha ótica, quando parte desse pressuposto, eu imagino que foi minimizar um problema. Agora, a partir da reflexão que o senhor faz, desses outros fundamentos, é como se maximizasse, como se gerasse, por exemplo, uma série de novas comunicações e novas confusões dentro do sistema. É claro, porque eu vou ter que reescrever a teoria do direito penal. Eu vou ter que ressignificar o princípio da legalidade no direito da civil law, a partir de Harvey, a questão do marco temporal. Sim, exato. Veja, Mauro, eu entendo a sua interpretação. Agora, veja, como é que, por exemplo, e olha aqui, a minha posição é de que não que eu pense que vá resolver alguma coisa, não vai resolver, mas eu penso que tem que ter o tipo penal de homofobia e de transfobia, tem que ter o tipo penal. Não que vá solucionar alguma questão, não vai solucionar. A questão não é de ordem criminal, a questão é de ordem civilizatória, não é de ordem criminal, é de ordem civilizatória. É aquela questão, né, de também, só um parênteses. Diga, o direito penal em si não resolve nada. Você, né? depois de Jaine, eu dou a palavra a Domingos. Vá, Jaine. O direito penal em si, essas novas tipificações, elas não solucionam um problema, elas vão, de alguma maneira, mediar o que está já posto. É uma situação bem parecida com a qualificadora do feminicídio, né? Que algumas pessoas vêm me perguntar, às vezes, mas e aí, a qualificadora vai resolver o problema da violência contra a mulher? Não, ninguém está dizendo isso. Vamos por partes. Pronto. A qualificadora, ela cumpre sua função de dar visibilidade a esses casos, de fazer com que, de certa forma, eu consiga identificar quantas mulheres estão morrendo, onde estão morrendo, quais são as circunstâncias, e, através disso, criar mecanismos, né, de combate à violência contra a mulher. Então, assim, não é como se fosse acabar, como o senhor disse, é um problema social.
Sim. Né? A LGBTfobia é um problema social, é um problema de preconceito, são questões assim, muito mais profundas. Né? Mas eu concordo com o senhor que foi de extrema importância. Veja, Jane. Veja, Jane, o que nós estamos assistindo nessa matéria penal é que nós saímos de categorias dogmático-penais de resolução, de propostas de resolução de conflito, que elas eram... o pensamento iluminista liberal no campo do direito penal imaginava que com uma produção dogmático-penal de previsão de previsões de determinadas sanções criminais, isso iria frear esses movimentos de negação do outro, de negação da cidadania do outro, de negação da existência do outro. Esse modelo de dogmática penal esgotou-se. O que nós estamos assistindo é que dogmáticas penais nesse campo, elas são puramente dogmáticas denunciadoras. Elas são puramente dogmáticas de denúncia. Olha, essa complexidade aqui na sociedade existe. E o paradigma ainda é normativo. Então, é preciso ter uma normatividade que informe sobre essa complexidade, porque, senão, ela vai ficar sendo ignorada. Olha só, como é que esses movimentos, ou como é que os movimentos que precisam de visibilidade na teoria da sociedade não conseguem fazer pressão no parlamento para a criação de uma norma e outros movimentos conseguem derrubar uma presidente da República? Como é que é? Como isso é possível? Como isso é possível? Quer dizer, nós não temos capacidade de nos organizarmos para ir ao parlamento exigir que o parlamento saia da sua omissão legislativa. Mas outros têm capacidade de se organizar para derrubar uma presidente da República, eleita pelo voto direto. Veja, a função, na nossa interpretação, a função do judiciário, e eu já passo a palavra a você, Domingos, a função do judiciário, como se referiu Mauro, é claro que é denunciar a mora do Congresso Nacional. É claro que é denunciar a mora do Congresso Nacional, denunciar a omissão legislativa do Congresso Nacional, mas não de substituir a função legislativa do Congresso Nacional. Veja, dizer essa decisão vai valer como tipo penal até que venha a norma. Ou seja, não virá nunca a norma. Já tem a decisão judicial. Não virá nunca. E se nós formos para o conceito da equiparação, que aqui é a minha posição, podem dar uma olhada aí na lei, vá lá na lei 7.716 de 89, exatamente, só acomoda ainda mais o legislativo. Só acomoda o legislativo. Não, o Supremo não já disse que tem um tipo e vai esperar a lei? Tá, vamos fazer. Vá na lei 7.716 de 89, né? E nós vamos observar que é preciso reconstruir o conceito de racismo, porque a própria norma não diz o que é racismo. Ela não descreve o que é racismo. Então, como é que eu vou condenar alguém? Eu digo, como é que eu vou condenar alguém? É um juiz, um tribunal. Como é que se vai condenar alguém por o crime de homofobia ou de transfobia equiparado ao racismo, se eu nem sei qual é o conceito de racismo? Não tem taxatividade. Não tem certeza. Domingos? Boa, professor. Eu gostei da participação do pessoal, das ideias, mas eu meio que me fili mais ou menos a ideia que o Mauro falou, porque é o seguinte, nos exemplos que o senhor citou aí, eu concordo que aumenta a complexidade, mas eu não acho que é todos os casos, não. Há situações que o STF restringe isso, que é aquelas duas situações de interpretação conforme redução de texto, né? E a interpretação sem a redução do texto. Então, tem situações que o STF, ele realmente restringe. Então, não posso dizer de forma tão ampla, né? Agora, nos casos que o senhor falou, eu concordo. Aumentou demais. Quando ele equiparou a questão do racismo, na questão do crime de homofobia, que não tinha previsão legal, né? Não tinha... Ele explodiu disso aí. Agora, também tem esse lado um pouco que o Mauro falou, que é o seguinte...
essa falta de atuação do legislativo precisa que alguém, né, consiga regular uma situação que na vida social existe e que até agora o legislativo não vê. Aí vem aquela questão do ativismo judicial, né? Uhum. Aí, como o senhor falou, eu também concordo com o senhor, às vezes o ativismo judicial vem de grupos pequenos, interessantes, mas que têm pressão, e às vezes leva o caso para o Supremo, e esse entendimento, que não é o entendimento da maioria, interessante, é do grupo, prevalece, né? E o Supremo, eu não vou discutir se foi bem ou mal, não. O que eu estou querendo dizer é, pega uma minoria, leva o caso para o Supremo decide de uma forma benéfica a essa minoria, né? E aí sai a decisão judicial, que aí ultrapassa o poder legislativo, né? Porque a função do poder legislativo fica sem. Mas é bastante complexo, certo? Domingos, estamos indo, comunicativamente, estamos indo na mesma direção. Eu não interpreto que é toda decisão do Supremo ou do STJ, não. Concordo. Mas nesse rol de decisões, que elas são cada vez em número maior, aparecem essas categorias de decisão que aumentam os ruídos e não diminuem os ruídos. Mas não estou me falando de um quadro geral, não. Estamos na mesma direção, né? Esse é um ponto. E o outro é esse que você tocou mesmo. Ativismo judicial. Esse ativismo judicial ou grupos que têm uma força, uma capacidade de pressão. Por exemplo, como veja só, e aqui eu entendo o papel, a função e tudo, mas como é que se admite, por exemplo, que esteja no Supremo Tribunal Federal, né, a impetração de um habeas corpus há 9 meses para decidir sobre a liberdade de alguém que não tem uma decisão judicial de primeira instância, não tem uma decisão judicial condenatória de primeira instância contra a pessoa, e o habeas corpus está lá há 7 meses, 8 meses, 9 meses e não recebe uma apreciação. Mas a CPI da Covid tem 3, 4 decisões do STF em 24 horas. Como é que isso é razoável? Isso é racional? Como é que isso é aceitável? E estamos também, já passa a palavra, irmã, estamos também de acordo sobre a mora do parlamento. Mas, Domingos, me diga, quando é que o parlamento no Brasil não esteve em mora? Agora tem alguns, eu acho que eu estava ouvindo o Kim Kataguiri, que é deputado federal, ele estava dizendo o seguinte, que alguns defendem, ele disse que quando o Congresso não quer tratar determinado assunto, ele também está atuando, só que de forma de dizer o seguinte, eu não quero regular tal tema agora. Vou deixar para lá. Veja, quando o Congresso, como dizem os italianos, ralenta, ou seja, diminui a velocidade para analisar essas questões, ele está com a cognição aberta porque sabe que está ali, mas não quer renovar a operacionalidade estrutural. Exatamente. É o que ele está fazendo, porra. Não é que está assim, o Congresso não vê que essa é uma complexidade social. Óbvio que o Congresso vê. Você acha que a galera como é que se diz? Das bancadas conservadoras não sabe? Poxa, claro que sabe, porra. E sabem, são contra, não querem que elas emerjam, não querem que elas façam parte do tecido social, da complexidade sociológica, e utiliza-se desse método. Deixa eu só ler aqui, Ilma, Mauro, e depois Laura, como a gente, com uma das melhores estruturas de exploração de petróleo no mundo, e uma estatal que define essa política de preço, aceita e calado. Exatamente. Como é que nós aceitamos vincular a questão do petróleo no Brasil ao dólar? Ou seja, o preço da gasolina ao dólar. Vamos vincular o preço do salário mínimo ao dólar? Alguém quer vincular o preço do salário mínimo ao dólar? Não, né? Aí não se quer, né? Claro, porque sobre o salário mínimo nós não temos investidores estrangeiros. Na Petrobras está cheio de investidores estrangeiros que querem em dólar. Né? E Laura, só não quer se comprometer politicamente. Yamã? Professor, é o seguinte, eu atento às palavras do senhor e dos colegas, apenas
alguns destaques bem rápidos. No que tange a essa criação por equiparação, né, que foi dito, criação por equiparação de um tipo penal, praticamente isso, né, onde quando a gente sabe que no direito penal a analogia é extremamente difícil de se implantar, mas por meio de uma decisão judicial cria-se um novo método analógico, ou um método analógico propriamente. Veja, eu observo esse fenômeno da seguinte forma: a partir do momento em que a gente tem mandamentos ou predisposições mandamentais até do próprio povo para que crie mandados de proibição ou normas penais incriminadoras, e o nosso parlamento não o faz, acredito que o principal objetivo, tanto da ADO como do mandado de injunção, é justamente suprir esta omissão de alguma forma, porque, veja, se o Supremo Tribunal Federal ele recebesse essas demandas e, ao invés de proferir uma decisão que, como dito, crie um tipo por equiparação, mas ficasse em silêncio e deixasse ao prazer do Congresso a criação desse tipo, de uma certa forma o relaxamento ia ser maior. Então, eu acho que é o seguinte: quando nós temos dois instrumentos constitucionais, a DO e o MI, para suprir a omissão, eles são válidos desde que provocados e usados devidamente. Agora, isto, querendo ou não, vai de encontro, ou ao encontro, como queira, a própria ideia que os colegas aqui falaram do ativismo. Porque, veja, se nós temos um sistema judicial que necessita de provocação em regra para agir, quando ele é provocado, ele tem que agir, seja de uma forma agradável ou não. O conceito de ativismo, professor, eu vejo muita gente falar, mas eu não vejo, de 10 pessoas falando, eu não vejo 9 que conceituam. Ninguém conceitua, porque se existe, de certa forma, um ativismo judicial, também existe um ativismo legislativo e um ativismo executivo. Faz parte dos 3 poderes. Então, o meu questionamento se eu pegar a estrutura que a gente está lendo aqui no texto sobre acoplamento, eu posso dizer que esses 2 instrumentos jurídicos que nós temos, o MI e a ADO, seriam uma espécie de acoplamento para concretizar políticas que o legislativo está omisso? Poderia dizer que ele é um acoplamento estrutural entre a omissão e a efetividade da produção legislativa. Perfeito. Eu vou anotar isso aqui, porque são coisas que surgiram da aula, viu? Surgiram da aula. Sim. Aí, a Harrison coloca aqui, pensando do ponto de vista da ação comunicativa, a Harrison veio com Habermas agora, lá da teoria do agir comunicativo, de Habermas. Seria uma discussão de facticidade em detrimento da validez? Para analisar a proposta teórica discursiva de Habermas, né, a sua ideia de teoria discursiva, e aí no política, moral e direito, e aqui só no direito, a facticidade do direito em observação às normas vigentes, né, e às relações sociais, a pergunta com relação às normas vigentes, nós não temos para a facticidade. Com relação às relações sociais, a relação entre 2 pessoas do mesmo sexo se caracteriza como um valor dessa sociedade? Porque quando Habermas coloca como elemento comunicativo da facticidade, no que se refere às relações sociais, numa ideia de valores. Né? Numa ideia de valores. A união homoafetiva é um valor da sociedade moderna? A maioria aqui interpreta que é um valor dessa sociedade? Eu acho que não seria um valor a questão da união, mas o respeito mútuo, tá entendendo? A questão de respeitar as opções, que eu tenho a ver com a opção de cada um se relacionar. Cada um faça a opção que achar mais pertinente. Eu acho que o princípio da harmonia, da tolerância, do respeito,
é que tem que ser um valor global, universal, enfim, em relação não só à União, mas como outras questões. Uhum. Eu coloquei essa pergunta justamente partindo desse pressuposto, né? Porque o que se discute não é nem a matéria em si. A gente não entra no mérito da matéria, mas da fonte, de onde está vindo. Uhum. Aí, no caso, acho que o grande ruído surge por conta do protagonismo do judiciário em face da omissão do legislativo. Então, por não ter a facticidade, não ter a norma, não existe a norma, então a gente se prende a essa discussão da fonte normativa em detrimento da legitimidade ou não, da aceitação, do reconhecimento. Seria mais nesse sentido. Mas, Harrison, não nos esqueçamos que, obviamente que não com a expressão omissão legislativa, não com essa expressão, mas o parlamento, eu vou utilizar aqui entre aspas, o parlamento sempre estará em omissão legislativa ou em mora exatamente por causa das contingências. Porque não é preciso, não é provável construir normas sobre tudo. Veja, na edição do direito positivo, por exemplo, na escola da exegese, quando aparecia a relação social que ela não se adequava com a norma, qual era a produção discursiva? Qual era a produção da teoria discursiva? Há uma lacuna na norma. Né? E essa era uma categoria de argumentação de segunda ordem, não de primeira ordem. A categoria de argumentação de primeira ordem era qual? O Estado juiz, como intérprete da norma, afirmar que a relação social, traduzida como agora uma complexidade trazida ao direito, se ela tinha amparo ou não no direito positivo. Se ela tinha amparo, então ela pertencia ao mundo jurídico. Se ela não tinha, ela era atípica, então ela não existia. Ela era uma realidade inexistente para o direito. Ela era uma realidade sociológica, mas não era uma realidade jurídica. Essa era a interpretação ou a observação de primeira ordem. Depois veio a interpretação de segunda ordem. Não, a norma tem uma lacuna. Se a norma tem uma lacuna, a norma precisa ser atualizada. A ponto de Kelsey dizer, não, a norma não tem lacuna. Não existe essa coisa de lacuna na norma. A norma domina uma relação. A norma não domina todas as relações. A norma é perfeita, a frase de Kelsey, né? A norma é perfeita porque ela domina uma relação A. Quando ela aparece no mundo jurídico, é para dominar uma relação A. Só que a relação A, ela tem uma representatividade social. As contingências farão nascer outras representatividades sociais. E aí é preciso a construção de outras normas. E aí veio a observação de terceira ordem, mas não mais no positivismo jurídico, no constitucionalismo. Opa, o parlamento está em mora, o parlamento está sendo omisso. Essa já é uma observação de terceira ordem. Ou seja, o parlamento sempre vai estar, porque sempre vai ser exigido do parlamento que ele construa uma norma para algo que até ontem nós não conseguíamos observar. Algo que até ontem, só um minutinho, Ilma, algo que até ontem não é que não existia, sempre existiu. Algo que até ontem, nos nossos olhos, não conseguia observar. Por exemplo, violência contra a mulher. Que a primeira norma do Brasil sobre violência contra a mulher é a construção do parágrafo 9º do artigo 129, através da Lei 10.886 de 2004. Quer dizer que até 2004 não tinha violência contra a mulher doméstica? Violência doméstica contra a mulher não existia? Só a partir de 2004 que passou a existir? Não, é que nós não observávamos, né? E porque o próprio direito, até 2002, com a reforma do Código Civil de Cláudio Bevilacqua por Miguel Reale, nós tínhamos uma linguagem no mundo do direito civil de que a residência era o casulo inviolável, que o Estado não poderia adentrar a residência do cidadão, do particular, que aquilo seria uma invasão. Mas só que lá dentro, com o paradigma da Constituição de 88, a reforma do Código de 1916 de Bevilacqua, em 2002, o professor Miguel Reale toca nessa questão e o que é que ele faz? Ele abre a caixa de Pandora chamada lar, residência. Mas ele ignorou outra caixa de Pandora. Qual?
as relações homoafetivas, porque elas poderiam ter previstas no Código Civil de 2002. Mas se ele tivesse colocado no Código Civil de 2002, teria sido aprovado no parlamento? Ioman? Professor, é apenas para reforçar que, no caso, então, a omissão, em termos, né, a omissão é vista sob o ponto de vista, é observada sob a perspectiva das contingências, né? Exato, das claro. complexidades que vão surgindo e das pressões que os grupos vão fazendo para que os poderes atuem, né? Que é uma questão interessante no Brasil, que, por exemplo, o Congresso Nacional cumpriu com a função da produção legislativa sem cumprir e não se falou nada. Quer uma observação? Puxa aí a Constituição, vá no artigo 192 da Constituição, e tinha lá um parágrafo, se eu não me engano, o parágrafo 3º, que tratava sobre os juros no Brasil, que deveria ser de 12% ao ano. E que o parlamento nunca regulamentou isso. Que nós tínhamos juros de cartão de crédito de 27,5% ao mês, não ao ano, ao mês. Né? Você ia pedir um empréstimo, o juro era não sei quanto nas instituições financeiras. E quantos mandados de injunção não chegaram ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal prolatava a decisão decretando a mora do Congresso Nacional sobre o artigo 192 da Constituição. O que é que o parlamento fez? Construiu a norma revogando o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º. Dê uma olhada no artigo 192 da Constituição. Veja se ele existe. Ele é totalmente revogado. Foi uma maneira de cumprir com a função legislativa, não cumprindo. Não cumprindo. Mas a norma veio. A norma veio. Dê uma olhada no artigo 192 da Constituição. Quer ver? Deixa eu puxar ele aqui. Está aqui. Vou lá. Artigo 192 da Constituição. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. Inciso 1, revogado. Inciso 2, revogado. Inciso 3, revogado. A linha A, revogado. A linha B, revogado. Inciso 4, revogado. 5, revogado. 6, revogado. 7, revogado. 8, revogado. Parágrafo 1º, revogado. 2º, revogado. 3º, revogado. O que é que diz esse artigo? O Congresso não cumpriu com a sua função legislativa? Muito bem. Voltemos ao texto. Os autores, para explicar, para procurar explicar o que é que eles querem com essa expressão acoplamento estrutural, né? E não custa lembrar que toda vez que nós falamos acoplamento estrutural, nós estamos falando de um conceito de forma ou de uma categoria de forma. Acoplamento estrutural é uma forma que Luhmann conseguiu vislumbrar, digamos assim, conseguiu imaginar para dar sentido, né, a diversas das suas construções teóricas sociais, digamos assim.
Então, toda vez que nós falamos de acoplamento, nós estamos falando de uma forma que ela é a representação, ela é uma forma de representação do processo de informação construído pelo ambiente do sistema. Não é pelo entorno do sistema, não. É pelo ambiente do sistema. O acoplamento é construído pelo ambiente do sistema. Ou seja, quando ele diz a Constituição é o acoplamento entre política e direito. Ora, quem é o ambiente aí? O ambiente aí é quem faz parte da Assembleia Constituinte, quem faz parte do poder constituinte originário. Esse é o ambiente. São os deputados constituintes. Esse é o ambiente. Ora, essa forma, que é uma categoria dos processos, digamos assim, de produção ou de construção de informação pelo ambiente, essa forma, ela ganha sentido na operacionalidade pelo sistema. Ou seja, toda vez que eu pensar em política e direito, eu como juiz pensar em política e direito, eu como legislador pensar em política e direito, eu vou sempre pensar no quê? No acoplamento estrutural, na Constituição. Ou seja, essa minha decisão, ela se afasta da Constituição, eu como juiz, essa minha decisão se afasta da Constituição ou ela se aproxima da Constituição? Eu como deputado, esse projeto de lei que eu estou propondo, ele está de acordo com a ideia de constitucionalidade da Carta de 88 ou ele seria inconstitucional? É essa a ideia. Esse é o papel do acoplamento estrutural, fazer com que os outros ambientes dos outros sistemas, política e direito, reflitam sobre as suas ações de produção comunicativa que darão funcionalidade e operacionalidade ao sistema. Então, os autores fazem duas abordagens, digamos assim. Primeira delas, eles partem da ideia de possibilidade, e não só da ideia de possibilidade. Eu penso que é uma realidade. Aí eu me aproximo da comunicação deles. De uma possibilidade de ruptura do que pode se chamar, digamos assim, do que pode se chamar de teoria econômica neoclássica, né? Os pensamentos clássicos sobre sociologia e sobre economia, para uma cooperação ou uma admissibilidade interdisciplinares, ou seja, de concepções interdisciplinares. Como eu me referi aqui anteriormente, Tobias Barreto já tinha feito isso no direito, com a linguagem, quando ele disse que a linguagem do direito cheirava a mofo, parecia um sofá velho daqueles que nós temos na sala, que precisa ser reformado ou precisa ser trocado. Para termos, portanto, uma nova estética linguística no direito, era preciso a linguagem, como diz ele, o direito se apropriar de linguagens de outros espaços do saber e do conhecimento, para continuar sendo direito. Porque a interdisciplinariedade na economia não deixa a economia de ser economia. A interdisciplinaridade na sociologia não faz com que a sociologia deixe de ser sociologia, ela continua sendo sociologia. Ela é só o quê? Uma cooperação, segundo os autores. Apenas uma cooperação. O segundo ponto, que eles vão chamar de contribuições mútuas para a reformulação do saber e do conhecimento. Contribuições mútuas entre economia e sociologia, sociologia e economia. Ou seja, aquilo que eles colocam como resgate institucional é a ideia interdisciplinar, né, que a economia passou a fazer, que eu vou colocar aqui, e as palavras são minhas, não são dos autores, como observações de natureza social. A economia passou a ter observações sociais, de natureza social. Ora, a economia nunca teve observação de natureza social, sempre foi individual, com relação a um indivíduo. Anteriormente, Marx também falou isso. Era economia e indivíduo, não economia e sociedade. E hoje é economia e sociedade. Essas contribuições mútuas
que reformula o saber da economia e da sociologia, e na sociologia essa ideia de contribuição mútua para os autores ou é aquilo, e aí sim, a linguagem é deles, utilizando, né, a expressão de Mark Granovet, chamada de nova sociologia econômica. Então, agora a economia saiu de uma ideia do indivíduo para uma ideia social, inaugurando uma nova sociologia da economia, ou uma nova sociologia econômica. Vou aqui fazer uma provocação a todos vocês. Espero que se manifestem. Por exemplo, a denominada, aí, eu vou utilizar também essa palavra, como diria Raul Seixas, já que está em moda, eu também vou entrar nessa para dar os meus contributos. Essa denominada nova economia, denominada de plataformas digitais, né, como YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, né, podemos chamar de nova sociologia da economia, ou nova sociologia econômica da economia digital. Ou seja, a economia digital tem uma sociologia social de uma economia nela? Teria que compreender antes esse conceito, né, de economia social. Uhum. Sim. O conceito de economia social que os autores utilizam é o de Mark, né, Granovet, de ele dizer assim: agora a economia se abriu para as complexidades sociais e agora ela se move observando as complexidades sociais. A economia das plataformas, o que é que elas fazem? Elas observam o social para uma cooperação interdisciplinar ou para uma dominação, quando, por exemplo, controlam o social a partir dos algoritmos. Porque existe social da economia tecnológica sem os algoritmos? Ou o social dessa economia tecnológica é puramente algoritmo? Eu diria que puramente algoritmo, e até mais mesmo do ponto de vista da forma de produção e exploração, não é nem somente como algo que vai moldar o comportamento social, mas que vê no indivíduo um produto. Então, sim, nessa lógica, todos nós somos produtos também para essas plataformas. Não somente moldam o comportamento a partir de, por exemplo, colocação desses algoritmos, mas extrai também dos indivíduos ali alguma forma de exploração financeira. De produção também. De riqueza, de produção e concentração de riqueza. Só para você ter uma ideia, já dou a palavra, Álvaro. Só para você ter uma ideia, o camarada, o bilionário número 1 deste país, né, que já foi a 6ª economia do mundo, o bilionário número 1, que tem 97 bilhões de reais em patrimônio, toda essa produção de riqueza dele vem de uma rede social. De uma plataforma tecnológica, econômica, que é o Facebook. Então, qual é a sociologia econômica dessa economia digital? Poderíamos falar de uma interdisciplinariedade agora. Agora a economia digital se abriu para o social, para observar o social e saber o que é que o social está esperando, qual é o desejo, a vontade, e, portanto, a economia digital vai se mover em direção ao social com isso, com essas necessidades, esses desejos. Álvaro? Não, o que eu ia falar era só aumentando ainda mais o problema, né? Porque embora a gente reconheça esse caráter
vamos dizer assim, de uma dominação por algoritmos, né? Uhum. Eu já tinha falado em retórica, o pessoal chama isso de retórica algorítmica. Uhum. Então, é a formação de grupos, a potencialização de discursos pelos algoritmos. Isso. Mas eu não saberia precisar até que ponto essa dominação ela se dá de maneira completa e não voluntária. Porque, né, a gente tem, por mais que a gente não, fulaninho é um alienado, tal, mas a formação das bolhas, a formação, até a leitura dos algoritmos, elas partem de escolhas individuais, né? Então, às vezes eu tendo a não só colocar a maldade na rede, mas colocar a Sim, sim, maldade sim. na pessoa. Uhum. E aí talvez seja um fenômeno muito mais complicado da gente observar, porque tanto econômica como sociologicamente, acaba que exatamente, Laura, eu já vi. Sim, já assisti também. Uhum, sim. Eu assisti esse documentário, eu deletei o Instagram na mesma hora. Porque a gente se torna mercadoria, mas além de mercadoria, é uma mercadoria com vontade, Sim. e a vontade se torna mercadoria. É um negócio muito reflexivo e Uhum. que se retroalimenta. Então, é algo que eu preciso Vo- entender mais. Ou seja, você está querendo dizer, por exemplo, que a dominação, obviamente, é parte do sistema, que seria o sistema dessa economia digital, de plataformas digitais, as várias unidades de plataformas digitais. E que muitas vezes, obviamente, pode não ser a regra geral, não temos informação, não temos pesquisa para isso e tal, mas nessa perspectiva de dominação, tem muitos que querem ser dominados. Ou seja, as plataformas não são alienadas, mas tem muitos aqui que são alienados e querem viver essa alienação. É isso? Eu vou nessa direção também. Eu vou nessa direção. Também vou nessa direção. Como observador, não tenho dados, né? Mas aqui Laura citou esse documentário O Dilema das Redes, né, que é muito interessante, por que ele é muito interessante? Porque nesse documentário, quem está lá produzindo a comunicação é quem participou ou participa, né, ou não participa mais, da construção dessas plataformas. Né? Então, está falando com propriedade. Né? Os depoimentos que tem nesse documentário são, como disse Álvaro, assim, quando terminou, eu cancelei meu perfil no Instagram. Diz, que porra eu estou fazendo aqui nessa merda? Vem por aí. Harrison. Professor, é até para complementar essa linha que o Álvaro levantou, porque daria para a gente enxergar uma escalada de complexidade dessa forma, a partir do momento ativo do indivíduo, porque nós todos estamos inseridos, né? Por isso que ele falou que ele ia aumentar o problema e não resolver alguma coisa. A gente entra de forma voluntária e, aos poucos, a partir de cada decisão dessa, você se vê envolvido pelo próprio sistema que é criado dentro desse ambiente. Então, seria exatamente essa escalada de complexidade que engole o indivíduo. Exato. E nessa complexidade, Rádio, existem aqueles, como se referiu Álvaro, eu vou nessa direção também, comunicativo, aqueles alienados que só se sentem existentes na sua alienação. Fora delas, não se sentem existentes. E outros que se sentem, digamos assim, amarrados a essas tecnologias, porque se tornam o único mecanismo, né, de produção comunicativa sobre algo que você mesmo interpreta que é relevante, seja na sua vida profissional, na sua vida familiar, etc. Então, é um campo de dominação e dominados que não é linear, não é binário, não é dual. É complexo. Entendeu?
digamos assim, a minha principal observação sobre o texto, para finalizar com esse ponto aqui do texto, a minha principal observação sobre o texto, ela vai em relação à ideia de acoplamento estrutural colocado pelos autores no texto, que eles não colocam qual é a sua posição sobre o acoplamento estrutural entre sociedade e economia, né? Eles vão buscar nas perspectivas de Parsons e de Luhmann, e nós não sabemos qual é a perspectiva dos autores. Mas, assim, sim, mas lá no título do artigo de vocês está lá falando o acoplamento estrutural entre sociedade e economia, né, a partir das construções de teoria dos sistemas de Parsons e Luhmann, assim, mas e vocês? Aí não, lá na página 20, eles trazem um conceito já construído pelos autores. Né? E a segunda questão é o que eles chamam de imbrincamento social da economia, que eu não sei o que é isso. Eu não sei qual é esse imbrincamento social da economia que eles querem construir. Eu posso imaginar que o imbrincamento social da economia que eles querem construir estaria lá no conceito do autor que eles trazem, né, que é Mark Granover, com a ideia de abertura para a interdisciplinariedade. Então, esse seria o imbrincamento social da economia, porque agora ela se torna interdisciplinar? Se for, tem sentido. Mas aí também não é dos autores, é de outra fonte, já construída. Né? Não tem, portanto, uma posição própria, nesse sentido. Bem, com relação ao texto que leram, era esse, né? Já me referi com a minha posição sobre o acoplamento estrutural. Vou colocar aqui, nós vamos iniciar, portanto, deixa eu colocar aqui, vamos iniciar o eixo 2, denominado de Sociologia, Direito e Economia pela Teoria Sistêmica. E a ideia é, a partir de então, irmos para as observações acerca dos sistemas epistemológicos tradicionais, ou das matrizes tradicionais epistemológicas sobre sociologia, direito e economia, e chegarmos até o que se pode apontar inicialmente como paradigmas, né? Como paradigmas de ressignificação ou renovação, ou pura ressignificação ou renovação semântica dessas matrizes epistemológicas tradicionais, e que são muito claras na sua tradução, né, do pensamento iluminista, liberal, burguês, moderno, né, para concepções como essas de Luhmann e de outros autores, chamado de teoria sistêmica, digamos assim, no primeiro momento. E aí, né, à luz dessas matrizes, o fenômeno jurídico, né, com as ideias de relação linear, sujeito e objeto, que é o primeiro paradigma, digamos assim, do direito moderno, da primeira observação do direito moderno, do sistema do direito moderno, de produção do saber e conhecimento a partir dessa matriz metodológica denominada dual entre sujeito e objeto. Para depois tratarmos sobre teoria dos sistemas, saindo, portanto, dessa matriz, para irmos para a teoria dos sistemas sociais, e assim, com as ideias que nós já estamos reiteradamente aqui debatendo, denominadas de modernidade, complexidade, diferenciação social, política e jurídica. E, lá na frente, finalizarmos esse eixo, o segundo eixo, com a ideia da própria teoria sistêmica, né? E aí, teoria sistêmica de Luhmann mesmo, da própria matriz do pensamento luhmanniano, com as bases do construtivismo, né? Eu coloquei lá a base do construtivismo, mas também do estruturalismo, do funcionalismo, enfim, de toda essa conjugação de palavras que são trazidas para dentro dessa proposta de outro saber, que é a que Luhmann denominou de teoria dos sistemas sociais autopoéticos.
Então, esses serão os debates que nós teremos aqui a partir desse eixo, desse mundo 2. Mas, mesmo antes de iniciarmos, eu gostaria, como bem me referi no início do encontro de hoje, né, gostaria de partir para esse eixo 2, de partir sobre uma sugestão que trouxe, melhor dizendo, que enviei para vocês lá no grupo do WhatsApp, né, que ela é traduzida no texto do professor Lucas Trindade da Silva, da UFRN, que faz uma provocação, na nossa interpretação, uma provocação interessante, né? Quando constrói um texto, publica o texto denominado de Weber contra Luhmann, e aí vem a sua proposta, né? Que, na verdade, não é dele a proposta, mas ele está traduzindo a proposta, ou seja, ele está dizendo assim, ei, nós não estamos no campo dos observadores, então nós não estamos observando que, por exemplo, já existia uma proposta que ela se contrapõe à proposta de Luhmann e que eu vou chamar essa proposta de uma proposta heurística da indiferenciação. O subtítulo do texto do professor Lucas Trindade da Silva é a tradução de uma ideia de mostrar de que a construção de Luhmann, que foi um grande esforço, mas que é uma construção que, para ele, formalista, fechada, né, que evita uma série de renovações e de construções ou de observações sobre possibilidades de renovações, de ressignificações, de códigos binários, por ser uma teoria de códigos binários próprios, de construção de códigos binários próprios nos subsistemas, como economia, direito, política, religião, etc. Max Weber já havia observado, né, de alguma forma, a possibilidade de construções desses sistemas como os de Luhmann e já havia apontado outro caminho, que para ele, para Lucas Trindade, aquele caminho apontado por Max Weber é muito mais interessante do que os caminhos apontados por Luhmann para uma teoria dos sistemas sociais. E que o caminho apontado por Weber pode ser nominado de uma proposta heurística da indiferenciação. Ou seja, para Lucas Trindade da Silva, nós não precisamos da diferenciação social, que é, para ele, né, o elemento linguístico utilizado por Luhmann para conceituar a modernidade, né, e eu vou de encontro a Lucas Trindade nesse ponto, é exatamente isso. A ideia de diferenciação social construída por Luhmann é exatamente para dar um conceito à modernidade, como ele faz, por exemplo, ele que eu digo Luhmann, como Luhmann faz nessa obra aqui, os direitos fundamentais como instituição. Aqui, os direitos fundamentais como instituição é, sem dúvida, um dos momentos, como aponta Lucas Trindade da Silva no seu texto em relação a toda a teoria da diferenciação funcional de Luhmann, né? Esse aqui é um momento que Luhmann coloca os direitos fundamentais na condição de instituição da sociedade moderna que constrói a diferenciação funcional. Os direitos fundamentais na sociedade moderna para Luhmann, para Luhmann, não existe sociedade moderna sem os direitos fundamentais. Por isso que eles são uma instituição. Eles não são apenas um direito previsto na Constituição. Eles não são apenas uma construção político-jurídica de natureza filosófica nos tratados internacionais. Não. Para Luhmann, os direitos fundamentais representam uma instituição da sociedade moderna. Por quê? Porque eles cumprem a função de diferenciação funcional na sociedade moderna. Quando eu imagino aquilo, para traduzir a linguagem, como diriam os jovens, aqueles meninos lá da graduação. Professor, para traduzir a linguagem, o senhor está querendo dizer o que é? Aquele funk de cada um no seu quadrado? Exatamente. É isso. Ou seja,
quando eu imagino os direitos fundamentais, então eu imagino, seja eu um agente político, um personagem do direito, da religião, da economia, da ciência, eu imagino os direitos fundamentais como um patrimônio da sociedade moderna que se faz necessário ser observado para o quê? Para o campo das minhas ações, como subsistema. Política, economia, direito, religião. Então, eles representam, sem dúvida alguma, a diferenciação funcional a qual o Luhmann construiu. Então, eu interpreto que o texto de Lucas Trindade, ele é uma provocação interessante, né, para o que nós temos debatido aqui nesse módulo. Ele é uma provocação interessante, mesmo porque, para alguns autores, né, o Luhmann da fase final, e eu vou me referir aqui, o Luhmann da fase final é de 1992 a 98, quando ele falece, quando ele morre. O Luhmann da fase final, segundo alguns, e eu tenho observado essa produção de texto e tenho refletido sobre ela, Luhmann já vinha pensando, segundo esses autores, por exemplo, no Brasil, um autor chamado Roberto Dutra fala isso nos seus textos. Germano Schwarzer também fala alguma coisa, né, nos seus textos. Segundo esses autores, Luhmann já havia, o Luhmann final já estava pensando em uma redefinição dessa ideia da diferenciação funcional pelos códigos binários próprios dos subsistemas. Mas eu vou me referir a isso daqui a pouco, mas diretamente, digamos assim. Então, a minha proposta é o texto que não era, mas passa a ser, o texto para o próximo encontro é que leiam esse texto de Lucas Trindade da Silva, porque esse eixo 2, esse mundo 2, né, nós vamos construir os debates a partir desse texto dele e de outro texto que, no próximo encontro, aí eu vou indicar como leitura. Mas, para o próximo encontro, estou indicando como leitura o texto de Lucas Trindade. Por quê? Porque ele faz uma afirmação, e essa afirmação é assertiva, de que a construção luhmanniana, para a ideia de modernidade, parte de o que ele diz assim, que poderia ser uma novidade, né? E que até é denominada de diferenciação funcional, que seria, portanto, Luhmann teria inaugurado uma definição conceitual da modernidade. A definição de conceito da modernidade de Luhmann parte da ideia de diferenciação funcional. A política tem uma função na sociedade moderna, a economia tem uma função na sociedade moderna, o direito tem uma função na sociedade moderna, a religião tem uma função na sociedade moderna, a arte, a ciência. O que não existia nos outros modelos de sociedade precedentes, anteriores. Isso só vai existir na modernidade. A isso, Luhmann chamou de diferenciação funcional da sociedade moderna. Muito bem. Tradução. Essa diferenciação funcional, ela é uma forma. Assim como o acoplamento estrutural é uma forma. O conceito de forma de Luhmann, né, que Luhmann vai tirar essa ideia de forma, não o conceito de forma. Ele vai tirar a ideia chamada forma dos pensamentos kelsenianos, dos pensamentos de Kelsen. E aí ele vai ressignificar a ideia de forma na teoria dos sistemas sociais. A ideia de forma de Kelsen. Então, o que Luhmann faz é construir uma forma denominada de diferenciação funcional para informar a definição social da sociedade moderna. Como, por exemplo, os conceitos entre centro e periferia, que, na teoria dos sistemas, ele é recorrente. O conceito de modernidade num código binário próprio da sociedade moderna entre centro e periferia. Na sociedade medieval, não se falava de centro e periferia. Aqui está, portanto, uma forma de definição social através da diferenciação funcional. A periferia é o mundo moderno da sociedade, as Américas,
E o centro é o velho mundo da sociedade, que agora é moderna. Assim como a ideia de estratificação na sociedade moderna vai ser à luz da ideia de diferenciação. O seu conceito, a sua definição. Porque Luhmann imaginava, como diz Lucas, e é assertivo na minha observação, porque Luhmann imaginava uma sociedade mundial funcionalmente diferenciada. E isso a gente não vai ver, né? Porque isso está lá no último trabalho de Luhmann chamado Die Gesellschaft, Der Gesellschaft, a sociedade da sociedade. Isso está em vários cantos, mas bem diminuto. Isso vai estar globalmente construído no seu livro, publicado postumamente, denominado de A Sociedade da Sociedade, o projeto de sociedade mundial funcionalmente diferenciada. E aí, ali, Luhmann vai informar quantas diferenciações funcionais existem na sociedade mundial. Mas que elas estão também, de forma fragmentada, digamos assim, nas outras construções. Porque quando nós vamos falar de uma sociedade mundialmente funcional e diferenciada, e vamos para Luhmann, nós vamos notar que, digamos assim, a estrutura que ele vai dar a isso é fechamento operacional autopoético, né? A ideia de comunicação, porque a sociedade mundial é a sociedade da comunicação, a estrutura da sociedade mundial é a comunicação, como é a estrutura da teoria da sociedade, e a ideia dos códigos binários, de operação dentro de códigos binários próprios, dos subsistemas dessa sociedade mundial: economia, direito, religião, política, etc. E aí, depois, Lucas Trindade ele vai partir para três críticas a Luhmann, e essas críticas, sem dúvida alguma, na nossa interpretação, sem dúvida alguma, essas críticas partem dos estudos de Max Weber que ele teve, e elas têm todo sentido. A ideia aqui é problematizá-las, ou seja, jogarmos ideias em cima dessas ideias, problematizá-las. Eu penso que ele é certeiro em alguns pontos. Eu vou aqui apontar três, digamos assim, da construção de Lucas Trindade. A primeira crítica, e aí que se traduz por esses três pontos, tem outros, mas eu penso que esses três são os mais relevantes, digamos assim, e são em cima do que ele chama de crítica do formalismo pouco produtivo. Vou repetir, ele chama de crítica do formalismo pouco produtivo do pensamento luhmanniano. Confesso que também vou voltar a ler o texto durante a semana, quero ler mais umas 2 ou 3 vezes o texto, né? Porque eu ainda não cheguei à conclusão do que ele quer dizer exatamente com pouco produtivo. Eu tô ainda com a ideia de que pouco produtivo aqui é no campo da evolução. Ou seja, o formalismo de Luhmann ele não contribui com a ideia da evolução dos sistemas, que para Weber há possibilidade de evolução dos sistemas a partir dos próprios sistemas, e não só de autorreprodução, né? De autorreferencialidade, de reflexividade, circular, etc. Não. Então, eu estou partindo dessa ideia inicialmente, mas vou ler o texto mais umas 2 vezes. Quando for no próximo encontro, também me referirei ao que é esse pouco produtivo do formalismo luhmanniano. Então, diz o autor, a primeira das críticas, daquelas selecionadas por mim, tem várias, mas essas 3, a primeira das críticas é uma intransibilidade, o que eles chamam de intransibilidade operativa das condições binárias. Ou seja, a constatação no pensamento de Luhmann de que não há possibilidade, não é provável uma operatividade entre os códigos binários, entre economia, direito, religião, política, arte e ciência. Por quê? Porque eles são sistemas fechados operativamente, né?
A produção é a partir das suas estruturas operativas, a comunicação, que é própria, a comunicação da economia, a comunicação da religião, a comunicação do direito, da política, da arte, da ciência. Então, essa é a primeira crítica. Que, para Max Weber, é provável, é possível e se dá essa operatividade entre os códigos binários. Digamos assim, entre a ideia de que é possível haver comunicação entre a operatividade da economia e a operatividade do direito. O que, inclusive, ele vai chamar assim de... nós assistimos, aliás, autores como no Brasil, como Roberto Dutra, por exemplo, ele diz assim, mas nós assistimos, e Luma no último Luma já tinha falado sobre isso, já tinha escrito sobre isso, e aí cita a obra de 95 de Luma, né? Da dominação da economia sobre o direito e a política. E isso se dá através dos subsistemas nos códigos binários. Ou seja, quem não tem uma ideia hoje de que a economia domina a política e o direito? De que a teoria discursiva é fundamentalmente uma teoria econômica dominante. De que tudo que se vai fazer, a economia é muito mais relevante do que a própria função da política, do que a própria função do direito. Por exemplo, pegue o movimento, né, do sistema da Common Law, na versão americana, denominado de Law and Economics. O que é que se discute lá? Na Law and Economics, seja, na relação direito e economia. Então, essa primeira crítica de Lucas me parece assertiva e que precisa ser problematizada, como Luma também já havia se colocado a problematizá-la. A segunda é a ideia que ele chama de oposição. Oposição entre diferenciação e hierarquização, que para Luma não existe hierarquização, por quê? Porque a funcionalidade do sistema é circular. Se ela é circular, não é horizontal. Então, não tem hierarquia. O que existe é uma diferenciação na circularidade do sistema, não uma hierarquização. E Lucas, com base em Weber, vai dizer, não, existe uma hierarquização, ela precisa ser observada, ela precisa ser organizada e ela precisa ser problematizada, essa hierarquização, entre os subsistemas e na operação dos códigos binários. E a terceira que ela é mais incisiva ainda, quando o autor diz, é uma crítica à ideia lumaniana de impossibilidade, olha, ele chama assim, impossibilidade de pensar processos de indiferenciação. Que para Luma isso é realmente... Não é que para Luma é impossível pensar processos de indiferenciação. Para Luma é improvável. É improvável na estrutura, na função e na operação de sistemas e subsistemas, é improvável a ideia de processos de indiferenciação. Aliás, eles representam a própria diferenciação. A política, a religião, veja, a política, a religião, o direito, a arte, a ciência, como subsistemas, são a própria diferenciação funcional da sociedade moderna. Então, processos de indiferenciação para Luma são improváveis, porque os subsistemas, eles próprios, representam as possibilidades de diferenciação do sistema social denominado de sociedade moderna. Essas são 3 das várias críticas colocadas pelo autor lá no seu artigo, que me parecem interessantes, né, que observo como interessantes e observo que necessitam ser problematizadas, precisam ser tratadas. Por quê? Porque ele parte, né,
ele parte de duas perspectivas weberianas, que são interessantíssimas, não discordo, elas são interessantes. Não estou dizendo que elas ainda têm sentido. Aliás, quem é que pode dizer que alguma coisa tem mais sentido? Quem é que pode dizer que ainda existe alguma coisa com sentido? Mas vamos lá. Ele parte de uma primeira ideia de Weber, não, que não é a primeira ideia de Weber, estou dizendo, ele parte de uma primeira ideia colocada por ele, que é de Weber, uma primeira ideia de Weber, que é a ideia denominada de autonomização das esferas sociais, que para Weber, essas esferas sociais, esses subsistemas sociais, são autônomos. Se eles são autônomos, então o que é que acontece? Eles constroem as suas próprias hierarquias, eles constroem suas próprias funcionalidades, mas dentro, Max Weber vai afirmar, dentro daquilo que nós vamos chamar de causalidade interna. Ou seja, não é algo operacional, funcional, né? Dentro, como se fosse, como o Luhmann diz, que é como uma máquina. Não. Mas sim à luz do paradigma da causalidade. Essa é a primeira questão de Weber que ele coloca. E a segunda, que é interessante também, muito interessante. Que existem, melhor dizendo, no plural, existem afinidades, tensões e mais, não só afinidades e tensões nessa autonomização das esferas sociais. Para além de afinidades e tensões nas esferas sociais, na autonomização das esferas sociais, existe a colonização entre elas, que é o ponto ao qual os estudiosos de Luhmann chegaram desde lá da morte de Luhmann, de 98, 99, que é o quê? A colonização do subsistema denominado economia sobre os outros sistemas, sobre os outros subsistemas, direito, política, arte. Por exemplo, pegue o valor de uma obra de arte, o valor de um quadro de Picasso, o valor da Guernica. A isso, ele diz que, a partir das ideias de autonomização das esferas sociais de Weber, algo que Luhmann não consegue observar, né? Ele diz, Luhmann não consegue observar as afinidades entre os subsistemas, não consegue observar as tensões entre os subsistemas, e Luhmann não conseguiu observar algo que Weber sempre conseguiu observar, e que esse é o caminho. E que, segundo ele, o autor, é o caminho do tempo presente, da modernidade de hoje, que é a colonização que se dá pela autonomização das esferas sociais, uma em relação às outras. A isso, e aí é que está a proposta do autor, de Lucas Trindade, a isso ele chama de heurística da indiferenciação. É isso que ele chama de heurística da indiferenciação. Porque se há uma colonização de uma esfera social sobre as outras, não há mais diferenciação, diz ele. Só há indiferenciação. E aí, se eu vou chamar, no estágio atual, eu vou chamar de heurística indiferenciada, ou heurística da indiferenciação. E é a partir dessas críticas, é exatamente a partir dessas críticas colocadas pelo autor por Lucas, que eu gostaria de iniciar o terceiro eixo com vocês, para sabermos, né,
da propriedade dessas críticas mesmo, quando problematizarmos aqui, para sabermos da profundidade dessas críticas, né? Que, numa primeira leitura, eu tinha lido o texto umas 2 semanas atrás, nem lembrava, não estava nas minhas anotações para dizer assim, vou pegar esse texto, vou enviar para o pessoal e tal, não. Eu tinha lido esse texto, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, e quando foi no começo da semana, acho que terça, quarta, alguém colocou esse texto de volta numa rede, num grupo de WhatsApp de uma rede que eu faço parte aqui, chamada Rede Law and System, de diversos autores aí, latino-americanos e tal, e alguém colocou esse texto e trouxe uma problematização. Disse, esse texto trata disso, é um professor lá do Rio Grande do Norte e tal, não sei o que lá. Eu disse, eu conheço o texto e tal. Aí eu disse, sabe uma coisa? E aí, me organizando para iniciarmos aqui o eixo, esse outro eixo, o eixo 2, o mundo 2, que vamos tratar de teoria sistêmica, vamos tratar de sociologia, de direito e de economia como subsistemas e numa construção sistêmica dos subsistemas sociais. Eu disse, não, vou encaminhar para o pessoal fazer uma leitura. E aí, quando foi ontem, refletindo sobre o texto novamente, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ler esse texto mais 2 vezes semana que vem e vamos problematizar os tópicos do eixo 2 a partir desse texto e com um outro texto que eu tenho para encaminhar para vocês, que domingo ou segunda-feira encaminho, mas encaminho com um explicativo, dizendo que não é esse, é aquele outro, mas só para outra semana seria esse segundo texto. Alguém chegou a ler o texto? Alguém chegou a dar uma olhada nesse texto? Especificamente nesse, não. Não, né? Eu também não, professor. Eu confesso que eu não vi ainda. Não viu o texto, né? Também não, né, Álvaro? Chegou a ver o texto? Não, né? Certo. Bom, então, a ideia é essa. A ideia é ler esse texto. Né? Eu também vou ler esse texto, como disse, por mais 2 vezes durante a semana, porque, primeiro, porque é uma crítica, né? E as críticas sempre têm que ser lidas, né? Observadas e problematizadas, na minha interpretação. E segundo, porque é uma crítica, ou digamos assim, uma reunião de críticas, né? Que me parecem com uma linguagem assertiva, porque coloca um contra outro, que são 2 grandes nomes das ideias sociológicas do século XX, né? Max Weber e Niklas Luhmann. Então, eu penso que o autor ele construiu algo interessante e que precisa ser observado e que precisa ser lido, ou que, pelo menos, merece ser observado, merece ser lido e merece ser debatido, principalmente à luz dos tópicos que nós temos aqui no eixo 2, portanto, para tratarmos sobre as ideias que teremos aqui, denominadas de investigações pela teoria de sistemas, ou pela teoria dos sistemas. Ou seja, para tratarmos de sociologia, direito e economia pela teoria sistêmica. Tratarmos sociologia, direito e economia especificamente pela teoria sistêmica. Partindo das matrizes tradicionais, indo para a teoria dos sistemas e finalizando com a teoria sistêmica de base construtivista, estruturalista e funcionalista de Niklas Luhmann. E aí terão a oportunidade também, pelo menos em forma de apude, digamos assim, né, dos argumentos trazidos pelo autor das ideias de Max Weber, especificamente sobre esse confronto, né, sobre esse confronto que ele denomina, portanto, de uma heurística, porque o seu texto é por uma heurística da indiferenciação contra as propostas de diferenciações funcionais da sociedade moderna de Niklas Luhmann. E utilizando Max Weber, que é um autor que todos nós, pelo menos uma vez na vida, deveríamos passar por um texto dele e fazermos uma leitura, mesmo que simples, digamos assim, se é que é possível fazer uma leitura simples de Max Weber, digamos. Bom, então eu peço para que leiam o texto. Vamos partir, portanto, para o eixo 2, sobre sociologia, direito e economia, à luz da teoria sistêmica, e os debates sobre os tópicos, a partir do texto
desse autor, mesmo porque ele é daqui, entre nós, né? Como diz os meninos lá na graduação, made in Nordeste, né? Made in Nordeste. O outro made in Nordeste não está conseguindo sair lá dos Estados Unidos, né? Porque deu um problema para o outro made in Nordeste. Made in Paraíba, ficou nos Estados Unidos, não pôde voltar porque teve um problema funcional e operacional na estrutura. Digamos assim. Beleza pura? Então, faça os seus esforços, farei os meus também para nos encontrarmos aqui próxima sexta-feira, digamos assim. E Mauro, se você tiver offline de novo, pode aparecer lá no Instagram, offline. Você apareceu essa semana. Vamos já começar. Jesus, filho de Maria, enteado de José. Abraço a todos e todas. Bom final de semana. Bom final de semana. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Interromper. Tchau, até mais. Tchau.